Nós, do grupo Mapracom, viemos com muito orgulho apresentar nossa primeira transmissão para os associados da rede, juntamente com nossa parceira Sika, que a qual realizou em nossa sede a palestra para falar mais de seus produtos e suas utilizações. Veja a seguir a transmissão gravada desta apresentação. A gente está há mais de 100 anos dentro desse mercado de impermeabilização, então a Sika já é uma empresa consolidada dentro desse ramo. Hoje a gente tem algumas empresas que se equivalem à qualidade Sika, porém hoje a gente não tem no mercado nenhuma empresa que tenha qualidade superior aos nossos produtos. Temos empresas que se equivalem, porém a gente tem muitas empresas hoje no mercado abaixo quando se trata de qualidade, tá? Então por isso que a gente sempre trata, mas o produto da Sika é um pouquinho mais caro. Sim, é mais caro porque ele trabalha com uma matéria-prima, né, de classe A, então a gente sempre tem a qualidade superior no mercado quando se trata de produto de impermeabilização, tá? Aqui no Brasil a gente já está situado há mais de 90 anos, né, então também aqui a gente já tem uma caminhada bem longa no Brasil. A gente, há 2 anos atrás, só para você ter conhecimento também, a Sika adquiriu o grupo Parex, né, que faz a parte de argamassas e rejuntes. Então, tudo que vocês veem no mercado de Portocol é uma marca Sika, né? Então, a qualidade dos produtos Portocol também é uma qualidade bem superior no mercado, tá? Então, argamassas e rejuntes da Portocol hoje é do grupo Sika também. Aqui seria toda uma gama de produtos, né, que a Sika trabalha, né? Vocês provavelmente trabalham ali com metade do portfólio, 1/3 do portfólio, mas só para vocês terem conhecimento que a gama de produtos que a Sika tem hoje é uma gama bem extensa, né? E conforme vocês vão tendo solicitações de pedido, vocês podem conversar, né, com a cooperativa ali para poder adquirir produtos que eles ainda não têm no portfólio, tá? Então aqui é só uma demonstração dos produtos que a Sika tem hoje no mercado. Isso é o mercado somente da construção civil, tá? Se a gente puxar aqui gamas de outros mercados, automotivo, industrial, aí a gente vai ter uma maior gama de produtos. Como eu falei para vocês, por ser uma empresa consolidada dentro desse ramo de impermeabilização, a Sika tem solução hoje do alicerce ao telhado. Então o cliente que entrar, né, com problema de impermeabilização, ele está fazendo lá a obra dele, já quer começar a impermeabilizar, ele vai conseguir a solução do alicerce até o telhado ou do alicerce até o acabamento final. Então hoje a gente tem a solução dentro da companhia. Agora a gente já entra na parte mais importante, ali foi só um esboço do que é a nossa companhia, tá? A gente entra então agora na linha de produtos, tá? Aqui é a demonstração do conceito que a Sika tem hoje, faz mais ou menos 5, 6 anos que ela lançou esse conceito de amigos do cimento. Por que a Sika lançou esse conceito? Esse conceito ele foi lançado no Brasil e hoje ele já está em diversos países. Então, para vocês verem que o conceito pegou bem forte e é o que a gente vai mostrar para vocês o porquê do amigos do cimento, tá? O cimento a gente sabe que ele acaba não gerando lucro para as lojas, né, para o lojista, né? E o que a gente teria que fazer para, né, vender um saco de cimento e ganhar um pouquinho em cima? É ofertar os nossos produtos que são aditivos que a gente mistura no cimento, a gente tem um lucro mais atrativo para o lojista, mas também não é somente o lucro que a empresa quer, né? A gente dá um benefício para o nosso cliente final, né? Então, vender um saco, vender um pallet, uma carreta de cimento, vai lá e questiona o cliente final: o senhor está fazendo o que com esse cimento? Ah, eu estou fazendo um chapisco, eu estou fazendo um reboco, eu tenho um produto X aditivo da Sika que o senhor adiciona nessa sua massa e o senhor vai ter um benefício maior, né? Vai ter mais aderência, vai impermeabilizar o seu reboco. Então, sempre que vender o cimento, oferte os aditivos da Sika para poder ter uma margem de lucro um pouquinho melhor na hora da venda e também dar um benefício para o teu cliente, tá? Aqui é só uma demonstração também, né? Hoje, se eu vendesse um pallet de cimento, eu chegaria num valor aproximado ali de lucro de 15 a 20%, a gente sabe que às vezes não chega nem a isso, né? O que a gente teria que fazer para melhorar? Adicionar algum produto, algum aditivo, e aí sim a tua margem de lucro já vai bater lá nos 70%, né? Então isso que é a pegada do conceito, né, de amigos do cimento, é essa pegada aqui.
Isso aqui seria o segredo do sucesso. Vender o cimento, adiciona um produto ali aditivo da Sika, mostra os benefícios para o teu cliente e aí tu vai ter um lucro um pouquinho melhor quando tu vender o teu cimento lá na ponta do balcão. Qualquer dúvida, como eu falei para vocês, quem está presencial aqui pode ir nos questionando e quem está online pode deixar a dúvida no chat aí que a gente vai respondendo. Como eu falei para vocês, a questão de lucro foi ali no slide anterior e aqui são os benefícios que eu posso mostrar para o meu cliente. Ó, hoje eu tenho um desplacamento aqui, onde eu posso ofertar um produto para ele e ele não vai ter esse problema de desplacamento de reboco. Eu tenho os problemas de fissura, os famosos pés de galinhas que aparecem no reboco, eu tenho um produto para reduzir isso e eu tenho aquela umidade lá no meu reboco. Eu tenho um produto que eu vou adicionar lá no meu cimento e aí eu vou barrar aquela umidade que fica constantemente presa dentro do reboco. Tá? Essa é a intenção que eu tenho que passar para o meu cliente. É isso que eu tenho que mostrar para ele do que ele vai estar melhorando, aditivando o cimento. Tá? Aqui a gente já entra nessa linha de produtos. Tá? Esse aqui é o nosso primeiro produto que a gente tem no mix, que é o nosso Sika Chapisco Plus. Tá? Esse produto ele barraria esse tipo de problema aqui. Ó. Ele vai formar uma no chapisco com o reboco. Então, onde eu adiciono esse produto, eu tenho muito mais pega, muito mais aderência naquele chapisco ali. A gente dá alguns exemplos. Hoje, se eu pego uma lâmina de vidro, né? Normalmente a gente não vai fazer isso de chapiscar um vidro, mas é um exemplo bem bacana. A lâmina de vidro não tem aderência nenhuma. Se eu faço um chapisco tradicional, sem nada de aditivo, eu vou chapiscar essa lâmina. No momento que o chapisco secou ali, ele tende a desplacar porque ele não tem ponte de aderência. Se eu fizer um chapisco com o Sika Chapisco Plus na massa, essa massa, até mesmo onde não tem aderência nenhuma, ela vai continuar aderida ali. Ela vai secar e vai permanecer aderida no vidro. Isso são testes que a gente faz em fábrica e comprova que realmente ela vai ficar aderida naquele vidro ali. Outro exemplo que a gente dá também, quando a gente tem que chapiscar lá um teto, né, ao invés de tu estar jogando com a colher de pedreiro, 50% da massa está voltando, tu tem um desperdício de massa, um desperdício de tempo, com esse produto aditivado na massa, tu consegue fazer um chapisco rolado, com rolinho de textura. Então tu vai lá, vai adicionar lá na massa, pegar o rolinho e vai fazer o teu chapisco rolado no teto, ao invés de estar jogando com colher. Aí sim, 90% da massa fica aderida lá, porque tu está tendo, né, um produto aderente ali e tu está tendo um ganho de tempo porque é muito mais prático. Né? Então esse produto sempre tem que pensar nele como se fosse uma cola. Tá? Então a pegada do produto é te dar mais aderência no chapisco. Tá? Esse produto não impermeabiliza, somente te dá mais aderência no chapisco. A gente mostra aqui alguns concorrentes que a gente tem, né? O que a gente consegue bater os concorrentes é que o nosso produto ele rende 30% mais que o concorrente. Tá? O nosso produto é diluído 1 litro para cada 3 litros de água, enquanto os concorrentes do mercado é diluído 1 litro de produto para cada 2 de água. Então a gente consegue ter um consumo melhor quando a gente trata do nosso produto aí no mercado. O segundo produto que a gente tem para apresentar nessa linha, né, é o nosso Sika 1, o nosso pioneiro de vendas. Só para vocês terem uma noção, esse produto, quando a Sika foi fundado lá na Suíça, há mais de 100 anos atrás, esse aqui foi o primeiro produto que a Sika lançou lá. Né? Então tudo que era ponte, viaduto, túneis, todos eles usavam esse produto na massa para poder impermeabilizar essa massa. Então, quando a gente trata de impermeabilizante para massa, para a gente poder barrar aquela umidade que a gente viu que fica constantemente ali, a gente tem o nosso Sika 1. Esse produto ele age através de cristalização, né? Então ele fecha os poros do cimento. Né? Então, se eu tenho uma placa com e uma sem Sika 1, a sem ela vai ficar cheia de furinhos, que é por onde a água acaba infiltrando ali. Né? E se a placa tivesse Sika 1 naquela massa, ela fica totalmente lisa, os poros fechados
e a água não consegue mais infiltrar para dentro do teu reboco ou da tua massa ali, da massa de assentamento de tijolo. Então, ao mínimo, teria que sair o cimento vendido ao menos com sicão, tá? Essa é a pegada do produto. O nosso produto, o consumo dele é 2 litros para cada 50 quilos de cimento, né? Então não adianta eu usar 3 litros porque não vai fazer um efeito melhor, né? Vai acabar apodrecendo essa massa, né? O interessante é a utilização correta, de 2 litros para cada 50 quilos de cimento, e também não adianta eu usar 1 litro para fazer os 50 quilos de cimento. Isso que você tem que deixar bem claro na hora da venda do produto. Utilizar da forma correta. Toda a embalagem tem um manual atrás dela ali, né? Seria aonde o cara tem que ler ali para poder entender e fazer a utilização correta dele. Hoje o que acontece muito nos casos é a utilização errada dos produtos e aí acaba queimando o produto no mercado. Ah, esse produto não fez essa função, mas tu usou ele corretamente. Então sempre passa, dá uma lidinha, não conhece o produto, dá uma lidinha ali atrás, tem toda a fórmula do produto, como utilizar o produto. Então essa é a pegada que você tem que consumidor final, tá? Então, impermeabilização de massa é o nosso sicão. Sobre o sicão, que é o que eu falei antes, eu vi a questão da preparação dele muito na água. Isso eu passo depois no final, ali eu dou um spoiler referente, porque daí vai bater na pegada de todos os produtos juntos. Perfeito. Tá? Mas depois a gente tira essa tua questão aí, sim. Depois a gente tem o mercado de Impersica, tá? O Impersica nada mais é do que um impermeabilizante para massa, que ele fecha os poros do cimento, porém ele tem um atrativo a mais. Por quê? Porque ele já tem um alvenalite na composição dele, ele já tem um cicanol, ele tem um produto que deixa também a massa mais maleável, né? Então ele é um 2 em 1 no mercado. Tá? Hoje a gente tem alguns concorrentes no mercado que já tem esse produto, porém não são concorrentes de marcas grandes, só são concorrentes de marcas menores que acabam perdendo para nós quando se trata de consumo. É um 2 em 1 também? Sim, porém é um 2 em 1 que perde na questão consumo. Esse produto aqui, só para vocês entenderem, na formulação dele, ele tem a mesma composição do Cica1, que seria o produto que fecha os poros do cimento e impermeabiliza a massa, e na composição dele já tem o cicanol, né, que é aquele famoso alvenalite do mercado que o cliente pede. O cicanol aqui, ele é um plastificante, né, então tu tem essa composição impermeabilizante junto com um plastificante. E qual é o grande benefício, além dele ser um 2 em 1? Qual é o grande benefício? É que o Impersica, ele é 1 litro somente para 50 kg de cimento. Se eu usar os outros produtos, eu teria que usar 2 litros de Cica1 e 1 litro de Cicanol, e tudo eu tenho no Impersica em 1 litro somente de produto, eu faço os mesmos 50 kg de cimento. Esse seria o parecido com o Veda Reboco da Quevex? Isso. Que ele é um 2 em 1 também, só que o da Quevex é essa questão que eu te falei, provavelmente 2 litros para cada 50 kg de cimento. O da Cica é 1 litro somente para cada 50 kg de cimento, tá? Para reboco e assentamento, eu poderia indicar esse ao invés do Cica1. Isso aí. Por que o Cica1 hoje não sai tanto de linha? Porque ele é um dos produtos mais conhecidos do mercado. Mas quando vocês apresentar a fórmula do Impersica, provavelmente vocês vão conseguir reverter a venda. Por quê? Porque tu está dando algo a mais com um produto mais concentrado. Né? Então, um baita de um produto, mas vocês têm que aí trabalhar bem para vender esse produto na ponta, tá? Eu não sei, Impersica pó não tem, né? Tá, eu vou falar de um outro produto que a gente tem no mercado, por quê? Porque tanto o Cica1 e o Impersica, na fórmula deles, eles têm sódio. Infelizmente isso a gente tem que passar para vocês, até para vocês passar corretamente para quê? Para que quando vocês vender o produto, o cliente não pega a embalagem, mas tu não me falou que não podia isso. E na embalagem, tanto do Impersica como do Cica1, a gente tem uma restrição no mercado.
que por eles ter sódio, a Sika não indica ele para a utilização do concreto armado. Né? Então aquele primeiro piso bruto ou uma viga que vai o ferro ali dentro, a Sika não indica a utilização do produto, porque tem sódio na composição. Não quer dizer, mas meu cliente já usou, ou ele chegou na minha loja lá, pegou o produto lá, não falou com ninguém, levou, usou, vai acontecer uma corrosão do ferro. Não é isso que a Sika quer dizer. Ela somente está te dando uma precaução de não ofertar o produto para essa situação, né? Mas se ele usar, não quer dizer que vai acontecer o problema. Tá? Mas então onde eu quero chegar é que o Impersica, a gente tem ele na versão pó. A versão pó foi formulada porque ela não tem o sódio. Aí sim, eu consigo usar ele em qualquer situação. Então, quer garantir que o teu cliente vai sair dali e não vai usar no ferro lá o líquido? Pega e vende o pó para ele. A gente tem somente frasquinhos de quilo do Impersica pó, vai fazer o mesmo 2 em 1, impermeabilizar e dar liga na massa, só que aí ele pode ser usado em várias funções, até mesmo em conjunção com o ferro, tá? Essas fórmulas aqui, a Sika, na verdade, está vendo que o mercado está avançando de uma forma que todos os nossos concorrentes utilizam ele no ferro, então a Sika está trabalhando para mudar essa fórmula, então assim que for feita essa mudança e puder utilizar na junção com o ferro, a Sika vai fazer esse informe. Mas hoje nas embalagens dele consta ali, não indicado para o concreto armado. Tá? Então, quando for concreto armado, o Impersica pó é o que vocês têm que ofertar para o cliente. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida. E um último produto dentro dessa linha aqui é um produto também que é um produto excepcional no mercado. Tá? Hoje a gente, se eu não me engano, tem um concorrente no mercado, são poucas fábricas que tem. Só para vocês entenderem um pouquinho do Sika Concreto Forte, foi um produto que a Sika desenvolveu lá para a parte de engenharia. Então, antigamente ela vendia direto da fábrica para engenheiros, direto da fábrica para grandes construtoras. Né? Esse produto ele não chegava na ponta do balcão. Porém, a Sika viu com o tempo, né, que ele podia ganhar espaço dentro do comércio e ela começou lá, um ano atrás, 2 anos atrás, a envasar esse produto no frasquinho de litro e começou a vender. Começou a ter uma saída muito grande e hoje a gente já envasa ele no balde de 18 litros. Então é um produto que a Sika trouxe lá da engenharia e colocou ali na ponta do balcão. Tá? O que é o atrativo desse produto? O principal atrativo é aumentar a resistência do teu concreto. Tá? Então hoje eu estou fazendo uma laje, eu estou fazendo uma calçada, uma entrada de loja, eu poderia aumentar a resistência do meu concreto, e quando eu falo aumentar a resistência, é eu pegar um concreto sem produto e um concreto com produto, e eu pegar o prego, um exemplo que a gente pode dar. O sem produto eu vou lá com 2, 3 marteladas e eu coloquei aquele prego para dentro. Eu aumentando em 30% essa resistência, o meu concreto fica muito mais resistente. Então eu vou ter que dar 10, 12 marteladas para colocar aquele prego ali para dentro. Então ele realmente aumenta bastante a resistência do concreto. Né? Pensou em resistência, Sika Concreto Forte. Ele te dá mais 2 atrativos, tá? Porém, não é a pegada do produto. A pegada do produto é o aumento de resistência. Porém, ele te dá essa redução aqui de irritação e fissura, é o que o famoso Sikanol faz. Né? O famoso plastificante faz. Então, ele já ajuda a plastificar a massa e ele também ajuda a impermeabilizar a massa. Por quê? Porque ele também tem o fechamento dos poros do cimento. Então, para você ter um produto aqui que tem 3 funções, que a função principal dele é aumentar a resistência, que é o que mais a gente necessita hoje no mercado, né? um concreto bem forte, é o que a gente está buscando aí. Tá? E quando a gente trata da questão valor, esse aqui é um produto que o valor, pelos benefícios que ele te dá, é um valor irrisório. Hoje no mercado aí está vendendo em torno de 10, 12 reais o litro. Né? E o litro dele faz 50 quilos de cimento. Né? Então imagina, tu consegue aumentar a resistência, impermeabilizar, plastificar a tua massa por 10, 12 reais um saco de cimento. Né? Então é um baita de um produto que também tem que ser um produto trabalhado, não é um produto que se tu deixar parado ali na gôndola vai se vender sozinho. É um produto que tu tem que mostrar o benefício para o teu cliente
e aí sim automaticamente ele vai querer levar esse produto, tá? Então, amigos do cimento, são esses aditivos que a gente tem para ofertar para o nosso cliente, vender o cimento, pergunta o que ele está fazendo e oferta um aditivo para ter um lucro um pouquinho maior, tá? Agora sim a gente entra naquela questão de como utilizar o produto, né? Todos os nossos aditivos líquidos, eles têm uma fórmula, né? Como é que é o nome dele ali? Como o Vandir estava falando ali, né? Não adianta eu chegar lá, pegar 1 litro de produto, chegar na bitoneira e despejar o produto ali. Não é dessa forma que é o correto, né? A gente sabe que acontece muitas vezes do cliente fazer isso, porém o legal é a gente passar para ele, ó, o senhor tem que fazer dessa forma. Qual é a forma? É todos os aditivos eu preciso misturar ele na água que eu vou utilizar ali para fazer a massa, e depois que eu misturei na água, sim, eu vou colocando aquela água ali para misturar na bitoneira ou no caixote ali. Por quê? Porque se eu pego 1 litro de produto, a minha massa já está misturada lá, eu venho ali e despejo o produto ali dentro da bitoneira do caixote, o que vai acontecer? Esse litro pode ser que ele concentre em somente um local da massa e não tenha a diluição correta. Então, para fazer o certo, é misturar ele na água e depois ir misturando lá na bitoneira ou no caixote, tá? Esse é o interessante, esse é o processo correto de se fazer. Normalmente quando vocês passam aí numa obra que vocês vê um reboco bem feito ali, uma baita de uma mancha ali, o que pode ter acontecido ali? O cara pegou aquele litro, tocou ali dentro da bitoneira e ele concentrou em somente uma proporção de massa. Aí aquela massa fica podre ali, com o tempo ali naquela parte mais escura vai começar a apodrecer porque tem muito aditivo naquela parte ali e aí tu perdeu o teu serviço. Então sempre misturem os aditivos na água e depois aditivando aos poucos na tua massa, tá? Então, amigos do cimento, é o que a gente apresentou aqui para vocês. Vender o cimento, ofertem os nossos produtos para dar o benefício do teu cliente e ter a margem mais atrativa. Não sei se ficou alguma dúvida nessa questão de amigos do cimento. Não, podemos tocar. A gente então entra agora numa outra linha, uma linha que são produtos mais específicos, ali quando eu já tenho um problema de uma umidade ou quero fazer, né, um preventivo ali, a gente vai entrar nessa linha de amigos do pintor. A gente tem o Amigos do Cimento, que é um produto para mim agregar venda no cimento, mas aqui não, aqui é um produto que eu vou ofertar para esses pintores, né, ou para o próprio construtor, que ele vai utilizar os produtos e vai barrar esses problemas de umidade, tá? Por isso que a gente tem essa linha aqui, Amigos do Pintor. O primeiro produto e um dos produtos mais importantes do mercado que eu tenho nessa linha é o nosso Sika Impermur, tá? O que seria um Sika Impermur? Ele seria um fundo preparador ou um selador, porém ele é um selador impermeabilizante. Hoje, se eu chegar na loja lá no mercado em si e falar, eu quero um selador, vai ter diversos seladores, porém não tem ainda, né, muitas empresas que fabricam um selador ou um fundo preparador impermeabilizante. Então é um produto que eu vou colocar antes da tinta, né? Se a minha parede ali, nunca pintei essa parede, eu quero pintar ela, eu não usei impermeabilizante, e agora o que eu faço? Eu passo o Impermur nessa parede e depois eu venho com a minha tinta ali. O que tem que se entender do produto? Que aonde tu colocou esse produto na parede, no reboco, a tua umidade ela não consegue mais chegar na tua tinta. Então eu dou alguns exemplos, tá? Tem esse exemplo da tua parede tá ainda crua ali, sem tinta, tu vai lá, normalmente aplica lá o produto como um selador, só que um selador impermeabilizante, vai lá e pinta, impermeabilizou. Agora outros problemas que tu já tenha na tua residência, problema de umidade de rodapé. Como é que a gente tratava antes? O cliente não fez a impermeabilização do baldrame, a água sobe e acaba estourando no rodapé, mofa, cria bolha ali no acabamento. Antigamente a gente indicava sempre a utilização do Sika Top 100. Porém, o Sika Top 100 tinha que tirar aquele reboco velho da parede,
aplicar Cicatop 100 no tijolo e refazer o meu reboco ali para depois dar o acabamento final. Com o Impermur não tem mais essa necessidade. Com o Impermur, o que eu vou fazer? Eu tenho que chegar naquela umidade de rodapé, retirar aquela tinta que já está podre ali, então eu pego a espátula, raspo toda a umidade. A gente sempre indica 1 metro a 1,5 metro de altura, então já faz a raspagem a 1,5 metro. Chegou no reboco mais firme possível, aplica lá o Impermur. Aplicou o Impermur, aguarda lá o prazo de 2 a 3 horas, são 2 demãos, 2 horas entre demãos. Aplicou lá, secou, tu pinta em cima. Aonde tu colocou esse produto, a água não chega mais na tua tinta. Tá? Ah, mas eu raspei e danificou demais. Ok, aplica Impermur e depois vem ali com uma massa corrida ou vem dando teu acabamento que tu quiser. Mas aonde tu colocou o produto ali, a água não consegue mais ultrapassar. Então a gente já conseguiu solucionar o problema da parede crua ali para a gente pintar a primeira vez. A gente conseguiu solucionar o problema da umidade no rodapé, que é 95% da residência do nosso Rio Grande do Sul tem esse problema, porque normalmente antigamente não se impermeabilizava, não se dava muito ênfase para a impermeabilização do baldrame, então as casas mais antigas têm esse problema. Então baldrame a gente consegue, rodapé a gente consegue solucionar com esse produto. Agora outros pontos, eu tenho meu banheiro, não impermeabilizei por dentro do meu box, eu já estou com a minha cerâmica ali, para mim não precisar tirar toda aquela cerâmica, fazer impermeabilização por dentro do box. O que eu posso fazer? Aquela umidade do chuveiro, ela acaba passando o rejunte, estourando no teu outro cômodo, no teu quarto, na tua sala, no teu corredor. Para mim não mexer por dentro do banheiro, eu posso solucionar com o Impermur pelo outro lado. Eu vou lá no meu quarto, lá raspo a parede se eu já tiver com a tinta ali, eu tiro aquela tinta, aplico o Impermur naquela parede e depois eu pinto em cima. Aquela água do chuveiro que passava e danificava o teu quarto lá, ela não vai mais chegar lá no teu acabamento final. Tá? Então, também podemos solucionar pelo outro lado o problema da umidade do chuveiro. Outro problema corriqueiro que tem também, que a gente consegue a solução com esse produto, é tu mora num apartamento, a construtora normalmente não impermeabiliza a fachada, chove uma semana seguida, começa a tua parede ficar úmida para dentro do teu cômodo. Tu não tem como impermeabilizar toda a fachada, porque tu não tem como botar um andaime ali, fazer somente teu espaço ali. O que tu pode fazer? Mesma coisa, raspa a tua parede, tira a tinta, aplica Impermur e aí tu consegue solucionar por dentro do teu apartamento. Então, para vocês verem, é um produto que tem várias opções de utilização. Qualquer um consegue chegar em casa com uma espátula, raspar, aplicar o produto com pincel, com rolinho e depois repintar em cima. Tá? Então, é um baita do produto que a gente tem hoje no mercado. Nós temos um concorrente no mercado, tá? Que é o da Renner, o Aquablock. Tá? O Aquablock da Renner seria um produto similar ao nosso, porém, o Aquablock é 3 vezes mais caro do que o produto da Sika. O Aquablock precisa ser diluído em água rasa. O nosso já vem pronto para uso e por ele ser diluído em água rasa, ele deixa um cheiro mais forte no ambiente. O nosso não deixa cheiro no ambiente. Então, sempre que vocês verem a demanda de Aquablock, vocês podem automaticamente ofertar Impermur, que vai dar a mesma solução com um custo-benefício bem melhor para o teu cliente, tá? Então, Sika Impermur, nosso selador impermeabilizante. Questão de consumo. Ele rende aproximadamente 1 litro para cada 3 a 5 metros quadrados. Tá? Então, depende da porosidade do reboco. Se for um reboco mais liso, vai render 5 metros quadrados o litro. Se for um reboco um pouco mais poroso, que toma um pouquinho mais de produto, aí ele vai render aproximadamente 3 metros quadrados o litro. Tá? Não sei se você tem alguma dúvida referente a esse produto. Não? Então, esse produto aqui é um produto excepcional. Tem problema de umidade na parede, esse produto eu consigo solucionar. Tá? Depois eu tenho um outro produto que é um produto que eu faria as mesmas funções que o produto líquido lá, o Impermur, porém a gente tem o Sika Monotop 123. Esse aqui é um produto que ele vem em forma de massa acrílica. Então esse baldezinho de 12 kg, dentro dele vem fracionado em 3 saquinhos de 4 kg, que vem o pozinho,
para o cliente misturar com água, fazer a massinha dele lá, e aí ele vai usar em diversas situações. Aqui a gente apresenta uma situação de umidade de rodapé. Raspei a minha parede lá, danifiquei demais. Ao invés de utilizar Impermur, eu já poderia vir impermeabilizando com esse produto e fazendo o reparo, né? Aplico lá ele com uma espátula, depois de 3 horas eu venho, faço o lixamento dele e dou meu acabamento final, né? Se eu quiser usar só ele, ok, posso usar. Ah, mas eu posso usar ele juntamente com o Impermur? Melhor ainda, está fazendo aí um sistema de impermeabilização. Raspa lá a parede, aplica Impermur, aguarda secar. Ao invés de tu utilizar uma massa corrida comum ou uma massa comum de cimento e areia, tu já vem reparando com o Sika Monotop 123. Então, para as mesmas situações que eu falei, tu tem a solução líquida, que tu pode fazer, ou tu tem a solução em forma de massa acrílica. E aí tu vai fazer a misturinha com água ali, vai esticar na parede, a mesma coisa. Ah, eu fiz um reparo de 50 centímetros no meu rodapé. Aqueles 50 centímetros a água não consegue mais ultrapassar. Porém, se a umidade for muito forte, ela sobe, os 50 centímetros estoura acima do produto. O que vocês têm que entender é que aonde tiver produto, está impermeabilizado. Se for uma umidade, né, que sai mais de cima, eu tenho que aplicar até mais em cima, né? Esses dois produtos que tem que entender aonde tiver o produto na parede, eu deixo bem frisado isso, aonde tiver o produto na parede, a umidade não chega mais no teu acabamento ali, tá? Então vocês têm a opção também de utilizar a massa acrílica 123 da Sika. Rendimento desse produto também vai ser aproximado, por quê? Porque se em 1 metro quadrado eu raspei e cavoquei demais, ele vai render um pouco menos. Se eu naquele metro quadrado eu raspei e danifiquei pouco a parede, ele vai conseguir um rendimento um pouquinho melhor. Eles colocaram aqui como rendimento 3 kg por metro quadrado, que é uma média que eles fazem, mas também é um rendimento também aproximado, tá? Aqui na embalagem vocês vão ver que está escrito uso interno e externo, ok? O Impermur também, interno e externamente. Porém, quando se trata do externo na embalagem, seria um externo coberto. Tá? O que seria externo coberto? Ah, tem ali aquela parede, ele tem aquele coberto ali, seria uma cobertura ali de uma garagem, de um toldo, né? Esse seria o externo. O externo não é uma fachada, tá? Que vai pegar sol, chuva direto sobre o produto. Seria um externo coberto, tá? Isso a gente pode tanto a massa acrílica como o Impermur, tá? Não sei se ficou claro, tem alguma dúvida referente a esses dois produtos? São produtos também excepcionais no mercado, né, que a gente pode trabalhar e ofertar para o nosso cliente quando ele vir com a demanda de problemas de impermeabilização, tá? Não tendo dúvidas, a gente vai avançando. Problemas de fachada, né? Como eu falei para vocês, normalmente a construtora não impermeabiliza a fachada, né? A gente tem a solução para fazer essas impermeabilizações. Hoje eu tenho o meu Igol Flex Fachada, que no popular seria a nossa tinta emborrachada do mercado. Hoje o cliente entra na loja, ele entende que para ele barrar a batida de chuva, ele tem que colocar uma tinta emborrachada na fachada dele. Só que tem um grande diferencial, utilizar o nosso produto, que é considerado um impermeabilizante para fachadas, e tu colocar uma tinta emborrachada. Por quê? Porque aqui tu está vendendo a solução de impermeabilização para a fachada dele. E lá tu está vendendo uma tinta emborrachada que não vem de uma empresa de impermeabilização, né, para fazer a impermeabilização da fachada dele. Aí vai ter vários pontos ali que de repente ele vai fazer essa pintura emborrachada e não vai conseguir impermeabilizar. Com o nosso produto, a Sika te dá a garantia de impermeabilização dessa fachada. Tá? Então, no momento que o cliente entrou na loja, eu preciso de uma tinta emborrachada para impermeabilizar a fachada. O senhor não quer levar o nosso Igol Flex Fachada, que é um impermeabilizante para a sua fachada e vai te dar o acabamento final de uma tinta emborrachada, vocês têm a opção de ofertar esse produto para o cliente de vocês. Tá? Esse produto ele vem de fábrica somente na cor branca.
Já as tintas emborrachadas, elas já vêm, né, com coloração de fábrica. O nosso não, ele vem somente na cor branca, porém ele pode ser pigmentado, né, tanto na máquina tintométrica ou na bisnaguinha, pode fazer a pigmentação, porém a gente consegue chegar nele somente em cores pastéis, mais ou menos as 3 primeiras cores do leque de qualquer marca, né, de tinta. A gente pega o leque e as 3 primeiras cores, tranquilo tu chegar com o produto. A gente não indica coloração muito escura para que não perca a propriedade do produto. Aí tu vai me falar, mas meu cliente quer uma cor escura na fachada dele, preto. Eu vou perder a venda desse produto? Não porque a gente trabalha com produto de 3 formas. Se o teu cliente quiser somente usar ele como selador, ele vai diluir o produto em 10% de água e vai dar uma demão do produto. Então, eu quero somente selar com o produto da Sika. Uma demão, 10% de água, selei a parede e dou a pintura que eu quiser por cima. Mas eu quero impermeabilizar minha parede com o teu produto. São necessárias 2 demãos. A primeira eu selei, a segunda eu impermeabilizei. Tá? E aí depois eu venho com o preto lá de outra cor e pinto ali por cima. Então tu selou, impermeabilizou e veio com uma tinta de acabamento final de outra marca. Então aceito a pintura em cima dela. Mas se o teu cliente chegou na cor que ele quer ou ele quer na cor branca, 3 demãos. Sela, impermeabiliza e te dá acabamento final. Tá? Então tem várias formas de tu ofertar e vender esse produto. Né? Não quer cor clara, quer cor escura, vende um produto igual, 2 demãos e depois dá a terceira da preferência dele. Tá? O que diferencia de eu ofertar o produto no momento que o cliente chega lá, eu quero uma tinta emborrachada? Por que eu posso ofertar esse produto e automaticamente fazer o ganho, né, da troca do produto da tinta emborrachada para o nosso produto? Primeira coisa, tu está vendendo a solução de impermeabilização, que foi o que o teu cliente veio buscar, e não uma tinta emborrachada. Essa é a primeira batida. A segunda batida é que o nosso produto ele tem um preço muito mais atrativo no mercado. Hoje o nosso galão aqui de 20 quilos, né, está aí aproximadamente, não sei na região de vocês, mas que eu vejo em loja em R$399 ou menos. Então, um galão de 20 quilos vai fazer em torno, com as 3 demãos, 60 metros quadrados. Né? Com esse valor, é um valor bem atrativo no mercado. Hoje, uma tinta emborrachada mais comum no mercado tem um valor aproximado de 600, 700 reais. E se tu pegar outras marcas mais qualificadas de tinta, aí já vai a 1.000, 1.200, né? Enquanto o nosso produto tem um custo bem atrativo. Tá? Questão, então, vender a solução de impermeabilização, custo mais atrativo, prazo de secagem. Hoje uma tinta emborrachada no mercado normalmente é 4 horas entre demãos. O nosso produto em 2 horas tu já consegue fazer a próxima demão. Então o atrativo que ele tem também é essa questão da secagem mais rápida. Falamos então da solução para fachadas, tá? Que eu consigo fazer com o meu Igual Flex fachada, e a gente tem hoje a solução para o problema das telhas de fibrocimento. Né? Hoje foi tirado da composição das telhas o amianto, que era o que ajudava a fazer a impermeabilização dessas telhas. Hoje chove uma semana seguida em cima da telha, a água começa a gotejar para dentro de casa. O que seria a solução no mercado? É eu impermeabilizar minha telha. Tanto ela já colocada lá no teu telhado, ou até mesmo antes de eu colocar. Vendi lá o cara está fazendo o telhado dele todo novo. Já oferta a impermeabilização da telha, já explica para ele, não tem mais o amianto na telha, né, chove uma semana, 2 semanas seguidas, pode ser que aconteça o problema de começar a gotejar para dentro de casa. Eu tenho a solução de fazer a pintura com Igual Flex fachada e impermeabilizar essa telha. A gente sabe que chega a ser engraçado o cara ir lá, comprar a telha para não chover dentro de casa e tu falar para ele que ele vai ter que pintar a telha, né? Mas, infelizmente, né, o fornecedor de telha retirou esse produto, né, por causa da questão de incêndio e tal, e aí ficou sem a impermeabilização.
né? Então, a solução do mercado é fazer a impermeabilização dessa telha aqui. E a gente consegue fazer a impermeabilização com igual flex fachada. 2 demãos ali já é o necessário para fazer a impermeabilização da telha de fibrocimento, tá? Então, um baita de um produto também que vocês têm em mãos para vender, para ofertar também com um preço muito atrativo. E para finalizar nessa linha aqui de amigos do cimento, de amigos do pintor, desculpa, a gente tem as nossas famosas mantas líquidas emborrachadas, tá? Para poder barrar esse problema aqui em lajes, sacadas, né? A gente tem as nossas mantas líquidas emborrachadas, que é o nosso Sica Fio Rápido e o nosso Sica Fio Rápido Power. Eu tenho 2 produtos nessa linha, tá? Por que eu tenho 2 produtos nessa linha? Eu tenho o Sica Fio Rápido, que é um produto de entrada da linha, tá? E eu tenho o meu Sica Fio Power, que é um produto mais encorpado da linha. Por quê? Porque esse produto, na composição dele, eu tenho fibras na composição do produto. Tá? Então, quando eu tenho fibras, é porque quando eu abro o balde ali, eu vejo que é cheio de pelugenzinha dentro do produto, que é o que vai fazer o reforço estrutural na minha base. Tá? E o que modifica de um para o outro? Onde que eu oferto um, onde que eu oferto o outro? Se eles fazem as mesmas funções. O que diferencia é a metragem de área, né? Esse produto aqui, assim que indica ele para áreas até 50 metros quadrados. Então, o cliente chegou lá com uma área de 30 a 50 metros quadrados. Somente esse produto aqui eu consigo barrar e fazer a impermeabilização dessa laje dele. Já o que eu tenho fibras na composição, eu já abranjo áreas maiores. Áreas até 200 metros quadrados, eu consigo fazer somente com o produto Sica Fio Power. Porque aí as fibras vão ajudar a dar um reforço maior nessa área maior, e aí sim eu consigo utilizar o produto. Mas o que diferencia para mim poder entender e passar para o meu cliente? A gente tem que pensar sempre assim, ó. Quanto maior a área, mais a área vai trabalhar, mais essa laje vai trabalhar. Quando pega o sol direto ali, o que é o trabalhar? Pegando o sol ali, o meu produto ele começa a esticar para poder dar a solução ali, ele estica. Esse que não tem fibras, áreas muito grandes, ele vai esticar até romper. Aí ele não vai ter a solução, ele vai romper, vai começar a infiltrar água ali e a impermeabilização foi embora. Esse que tem as fibras, não. As fibras, ele vai esticar até a fibra conseguir travar o produto. Então, em áreas maiores, ele vai esticar até o máximo e a fibra trava ali e não deixa romper o produto. Essa é a pegada de um produto diferencial para o outro. Então, áreas até 50 metros quadrados, aqui com Sica Fio Rápido, e áreas acima de 50 metros quadrados até 200 metros quadrados, Sica Fio Power. Tá? Essa é a pegada do produto. Tem um diferencial quando a gente trata a questão de valor, né? Que ele é um pouco mais caro do que o comum. Porém, Bruno, ofertei lá para o meu cliente, ele achou muito caro o Power. Vou perder venda do Sica Fio Rápido? Não vou perder venda. Áreas acima de 50 metros quadrados, onde o teu cliente quer usar o Sica Fio Rápido, eu teria que ofertar para ele teria que obrigatoriamente usar o produto que é a nossa tela de reforço estrutural, é o nosso Sica Tela. Então, tem área de 100 metros quadrados, vou vender o produto comum junto com a tela, ele vai usar a tela em todo o ambiente. Tá? Que é a tela, nada mais é que as fibras, né? Então aqui eu estou adicionando a tela nesse produto, aqui eu já tenho a tela. Então tu tem que mostrar esse diferencial para o teu cliente. Se eu aplico esse produto aqui é muito mais fácil, né? Eu só vou lá, misturo ele com o batedor, vou lá e estico o produto. Aqui já não, se eu for usar ele com a tela, eu tenho que aplicar o produto, esticar bem essa tela, não pode ficar ela embaloada, né? Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E também um grande diferencial, sempre que for utilizado a tela estrutural, eu preciso de uma demão a mais, tá? Então assim, ó,
acima de 50 metros quadrados, tela com esse produto. Quando eu tratar de áreas acima de 200 metros quadrados, mesmo eu utilizando o Sika Feel Power, eu tenho que colocar o reforço estrutural. Então, áreas maiores ali de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, Sika Feel Power com a tela. É necessário fazer isso. Então, falando, né, vocês viram que a gente pode usar os dois produtos da mesma forma, o que diferencia é o tamanho de área, tá? Questão de consumo. Os dois produtos têm o mesmo consumo, 1 kg por metro quadrado, quando utilizado sem tela estrutural. Né? Eu usei ele dentro do padrão que é para ser utilizado, são 2 demãos, 1 kg por metro quadrado. E quando for com uma tela estrutural, passei da metragem que a Sika indica e estou usando tela de reforço estrutural. Aí eu já passo para 3 demãos de produto. Então, sem tela são 2 demãos, 1 kg por metro quadrado. Com tela de poliéster são 3 demãos, 1,5 kg por metro quadrado. Então vai também acabar consumindo mais produto, tá? A aplicação da tela, tu larga direto, passa uma demão, larga a tela e passa as outras 2 em cima. Como funciona? A aplicação da tela, tá? Se for rápido, se for o rápido, tu vai pegar a primeira demão, diluir em 10% de água, vai fazer a aplicação com ela ainda úmida. Na primeira demão tu vem esticando a tela para ela já colar ali em cima e depois sim tu vem com as 2 demãos final pura, né, somente produto para poder cobrir a tela total, tá? Esse seria o certo. Já o Sika Feel Power, se tu for usar a tela de reforço, a gente não indica tu diluir aquela primeira demão. Já começa com ela pura e vem assentando a tela ali e depois dá mais 2 demãos de produto. Tá? Quando for rápido, tranquilo para fazer a diluição. A questão do Sika Feel Power tem que ter cuidado de sempre estar mexendo por causa da fibra, né? Que ela tende a... Sim, ela tende a baixar no balde, então sempre tem que tomar o cuidado ali, fazer a mistura, né? Parou de aplicar 1 hora, vai lá, faz a mistura de novo ali, para misturar novamente aquelas fibras ali. Tem essa questão também. Falamos então de consumo, ficou claro o consumo, né? Que com tela é um consumo, sem tela é outro consumo. O que a gente tem também que frisar e falar por que utilizar a manta líquida emborrachada e não utilizar mais manta asfáltica, né? Tentar fazer essa substituição. Porque esses produtos, eles podem tanto ficar expostos ao tempo, né? Então, não tenho trânsito de pessoas na minha laje, vou lá, aplico o produto, deixo exposto ao tempo, me deu o que eu queria. Se eu tiver trânsito de pessoas, tem uma churrasqueira, tem um varal lá, eu venho direto com a C3 em cima do produto e assento o meu porcelanato. Então tem 2 diferenciais. Fica exposto ao tempo e ele te dá o assentamento cerâmico direto sobre o produto. Se quando eu tratava lá das mantas asfálticas, eu aplicava a manta asfáltica, eu tinha que colocar o primer antes da aplicação. Eu não posso deixar a manta asfáltica exposta ao tempo. Para mim assentar uma cerâmica sobre a manta asfáltica, depois eu tinha que fazer o contrapiso, depois vir com a C3. Por isso que aqui é um produto muito mais prático de se trabalhar, né? Então hoje a gente tem essa opção no mercado de ofertar esses produtos à base acrílica, tá? A manutenção desse produto também é mais fácil, né? Também mais fácil. Esse aqui, ele tem uma garantia que a Sika bota ali no balde de 5 anos, né, para a gente poder fazer uma nova demão ali para dar uma manutenção em cima. Já o Power é uma garantia de 7 anos para mim também fazer essa manutenção. O que é a manutenção? Eu chegar lá, dou uma verificada, vou lá, pego mais uma demão de produto, aplico ali,
fiz a minha manutenção dentro de 5 anos ali, né? Passou 5 anos, fazer essa manutenção, dou mais uma demão de produto. Se a gente tratasse de uma manta asfáltica, é muito mais difícil, porque se ela desplacou, eu vou ter que retirar essa manta asfáltica, reaplicar primer, subir com maçarico, né? Toda uma mão de obra muito mais complexa, tá? Então, esse produto pode ser aplicado em telhas? aqui a gente vai chegar também nessa parte das telhas, tá? Também tem uma sacada bem boa referente a isso. Mas antes de chegar nas telhas, o que eu quero passar para vocês é que essa tela de poliéster, normalmente ela sempre vai estar inserida na venda junto do produto. Por quê? Porque cantos e ralos eu preciso fazer o reforço estrutural. Então aqui ó, na junção desse piso com essa parte banda aqui, eu preciso fazer o reforço. Boto tela estrutural 5, 10 centímetros no piso e 5, 10 centímetros na parede. Ou no ralo a mesma coisa. Tem o ralo ali, corto um quadradinho, faço um X no meio do ralo, coloco o produto e tela ali. Para reforçar esses cantos e ralos aí. Tá? Sempre se utiliza a tela estrutural em cantos e ralos. Tá? Falando de telha, mesma coisa. Precisando impermeabilizar telhas, tanto fibrocimento, que eu poderia fazer com igual flex fachada, eu posso utilizar esse produto em telhas de barro, que não seja esmaltada, eu posso impermeabilizar com Sikafil. Telhas de metal, de aço zinco, também posso impermeabilizar com o Sikafil. Então, eu pego aqueles pavilhões lá que tem as telhas de zinco lá. Além de tu impermeabilizar, te dá um conforto térmico ali que a chuva vai bater, não te dá aquele barulhão, e reduz em aproximadamente 8 a 9 graus a temperatura ambiente, quando utilizado na cor branca, tá? A cor branca ela consegue refletir mais os raios solares, né? Então, se eu uso em algum pavilhão, ela vai reduzir de 8 a 9 graus a temperatura. No Brasilite também, No Brasilite também. Qualquer lugar que tu utilizar ela, tu vai ter essa redução, tá? Por quê? Porque esse produto ele forma um filme maior do que o igual flex fachada. O igual flex fachada ele só impermeabiliza. E esse te dá um conforto térmico melhor. Daí ele consegue também abranger diversos tipos de telha, né? Sempre lembrando que o essencial, tanto para usar nessa laje aqui ou numa telha, a limpeza é o necessário. Né? Uma limpeza bem feita, a telha ali de alzinco não pode ter graxa, não pode, né, ter ferrugem, tem que estar totalmente isenta de qualquer tipo de contaminação. Tá? Outra situação, outra restrição também, quanto à sujeira, isso é normal, qualquer obra para fazer um bom acabamento tem que estar bem limpo, mas outra restrição desses produtos à base de borracha, tá? Isso não é somente a Sika. Mas qualquer produto à base de borracha, ele não aceita o empoçamento de água. Então a minha laje ela tem que estar totalmente regular, ou com caimento para fora da laje, ou com caimento para os ralos. Por quê? Porque se começa a empoçar água num certo ponto, começa a dar um desgaste na borracha, e aí tu não vai ter, né, esse ponto todo de garantia de produto. Então, sempre que vocês venderem o produto, questionem, a sua laje está bem regular? Ah, não sei, não está. Né? Vai lá e faz, agora tem essas massas de regularização, faz uma regularização primeiro na base, para depois fazer a aplicação do produto. O reboco tem bastante fissura, o cliente está um pouco inseguro em usar um de fachadas, ele pode usar esse embaixo da tinta? Não, daí para fazer uma pintura sobre esse não tem como. Né? Eu poderia pintar uma parede com ele, só que aí seria o acabamento final. Pode ficar naquela cor, ele pode ficar. Né? Pode. Tanto o nosso igual flex fachado, esse aqui vai conseguir fissuras um pouquinho maior. Mas esse aqui, ele tapa microfissuras. Microfissuras. Se tiver umas fissuras um pouquinho maior, ele quiser usar esse e deixar exposto na cor que vem, pode? Pode fazer, pode. Não pode ser aquela fissura muito extensa. Aí tem que primeiro tratar com um selante e depois pintar. Né? Mas se for fissuras, eu acho que é de 2 milímetros, se não me engano. Não, elas não são muito grandes, só que daí tá aquela insegurança assim que ele gostaria de passar uma manta líquida. Pode fazer. Aceita que fique nessa cor, tipo, Pode. beleza?
Pode. A casa tem pintura, mas já está bem, a tinta já está bem desgastada, assim. Daí também tem que fazer uma análise se essa tua tinta não está desplacando Não. dali. Né? Se ela só tiver ali gasta mesmo, pode pintar e pode deixar exposto ao tempo. Acho que é isso, não sei se você tem alguma dúvida referente a algum produto dessa linha Amigos do Cimento. A luzinho dá? A luzinha que dá. O que precisa fazer? Fazendo a limpeza do produto, da base, né? Não pode estar enferrujado, não pode ter graxa, sempre limpando ali. Tive uma dúvida, tem que fazer para aplicação em cruz ou só Não tem necessidade. Pode ser sempre no mesmo sentido. Outra coisa que dá para aproveitar é como o produto tem duas cores, né? Para saber onde aplicou 2 demãos, 3 demãos, o indicado é alternar as cores. Porque às vezes o cara vai lá, aplica, né, e dá uma camada muito pequena numa parte e ele fica mais fraco. Então, se conseguir prender um pouco de branco, um pouco de concreto, o cara vai substituindo ali e ele consegue ver onde tem a aplicação. E sempre interessante é passar aqui para uma boa impermeabilização, seguir a regra de consumo. Por quê? Porque a gente não trabalha com impermeabilizante como tinta, que eu posso esticar esse produto na parede, né, porque eu estou buscando ali um acabamento. Não, aqui tu está buscando a impermeabilização. Então sempre seguir a regra. Se conseguir mapear assim, ó, um balde de 15 quilos vai fazer 15 metros quadrados. Vai lá e mapeia. Ó, aqui eu tenho 15 metros quadrados, larga aquele balde ali, ó. Eu sei que em 2 demãos eu tenho que acabar essa área com o balde. Vai lá e faz a mapeação e vai largando balde por balde. Seria bacana porque daí tu sabe que cada lugar teria que acabar aquele balde ali. Ou se não, mapeia os 15 metros quadrados, dá aquela demão ali com um balde só, depois vai fazendo, né? Mas sempre mapear e usar o consumo correto para a região correta. Tá? Tem mais alguma pergunta, né, nesse segmento? Se não tem, eu acho que a gente vai fazer uma pausa agora para tomar um café ali. E aí depois a gente dá seguimento ali nos próximos produtos que a gente tem que apresentar para vocês. Da minha parte é isso. Avisa aí quando tiver aí. Pessoal, então vamos voltando aqui ao nosso raciocínio da nossa linha de impermeabilizantes. Tá? Agora a gente já vai entrar numa linha que é uma linha mais comum no mercado, né? Linha de produtos à base asfáltica, uma linha de produtos que é mais antiga no mercado. Antigamente se utilizava muito o famoso pinche, né? Que é a base de asfalto. Então a gente vai ver alguns produtos que a Sika tem hoje no mercado. Tá? O primeiro produto que a gente tem nessa linha, né, é o nosso Igol 2 e o nosso Igol Ecoasfalto. São 2 produtos que eu posso tanto impermeabilizar a parte de baldrames e alicerces, como também muros de arrimo. Então, quando eu preciso, lá no começo da minha obra, fazer a impermeabilização, para depois não dar aquele problema de umidade de rodapé, eu teria sempre que fazer a impermeabilização desse baldrame, tá? Podendo fazer tanto com o produto Igol 2 quanto com o produto Igol Ecoasfalto, tá? Qual é o diferencial dos 2 produtos? Tá? O Igol Ecoasfalto ele é uma linha econômica da Sika, então ele é um produto que na ponta lá da venda ele é mais em conta, porém ele é considerado uma pintura impermeabilizante. E quando eu considero ele como uma pintura impermeabilizante, é porque eu preciso de um cuidado um pouquinho maior, onde eu vou necessitar de 4 demãos do produto para fazer essa impermeabilização. Por ele ser um produto um pouco mais aguado, né, e ser um produto da linha econômica. Mas se eu quiser já um produto com um pouco mais de qualidade, um produto premium da nossa linha, aí eu já poderia ofertar o nosso Igol 2. Né, que é um produto que é mais espesso, um produto mais grosso, considerado um impermeabilizante. Então eu tenho uma pintura impermeabilizante mais em conta e eu tenho meu impermeabilizante para esse tipo de base, aonde 2 demãos já é o necessário. Então 2 demãos de Igol 2 ou 4 demãos de Igol Ecoasfalto.
O que vocês têm que passar, e é importante para o cliente de vocês, é que nenhum produto à base de asfalto pode ficar exposto ao tempo. Né? Quando eu falo que não pode ficar exposto ao tempo, eu tenho que aplicar esse produto, aguardo o prazo de secagem dele de 4 a 6 horas, dependendo do clima, e depois ou eu já tenho que ir assentando o meu tijolo aqui, ou eu já encostar a minha terra aqui. Ah, mas o meu pedreiro não consegue fazer isso tudo num dia. O máximo que o meu produto pode ficar exposto ao tempo, não sendo chuva, tá? Pegando um orvalho ou pegando um sol, é 3 dias. Passou disso, ele perde a eficácia do produto. Agora, eu apliquei hoje, de noite choveu. Vai dar problema, vai lavar aquela base. Então, sempre que for aplicar produto à base de asfalto, recomenda-se, olhem a previsão do tempo, porque se chover em cima do produto antes da cura total dele, vai dar problema e vai sair o produto da base, tá? Então, no máximo 3 dias para ficar exposto ao tempo, tá? O ideal é aplica o produto e já vem fazendo o acabamento após a secagem dele ali na base, tá? Depois na base ainda asfáltica a gente tem o nosso Igol Flex preto, que é um produto que eu posso fazer impermeabilização de lajes, sacadas. Eu poderia fazer as mesmas funções do que o Sikafil, que é o produto lá, a base acrílica que a gente viu. Ah, eu tenho uma laje lá, eu quero fazer impermeabilização. Ofertei o Sikafil. Ah, meu cliente não quer, ele quer usar um produto base asfáltico. Ok, igual o Flex preto. Aplico lá 2, 3 demãos do produto na base, eu impermeabilizei. Qual a diferença de um para o outro? O base asfáltica, eu não posso deixar ele exposto ao tempo, né? Já o base acrílica lá, o Sikafil, poderia ficar exposto ao tempo. Esse aqui, o prazo de secagem é de 4 a 6 horas, já o Sikafil é 2 horas entre demãos. E esse aqui, se eu for assentar uma cerâmica em cima, eu preciso fazer o contrapiso para depois assentar a cerâmica em cima. Então, eu posso impermeabilizar a base lá, uma laje, com ele? Sim. Porém, o Sikafil te dá muito mais benefício, né? Pode ficar exposto ao tempo, pode assentar a cerâmica direto sobre ele, e aqui já não pode, né? Mas ele impermeabiliza igual, né? Quer impermeabilizar com produto à base de asfalto? Igual Flex preto, tá? Uma novidade que a gente tem na Sika. Hoje ainda não tem, né? Hoje ainda não tem aqui com vocês, mas é uma novidade que entrou aí mais ou menos há um ano e meio atrás, né? E agora está começando a ser inserido fortemente no mercado. É o nosso Igol Flex PU preto. Ele tem na composição dele PU, ele seria o mesmo Igol Flex aqui, porém a Sika adicionou um item a mais que é o PU, que te dá uma qualidade muito maior e se aproxima do nosso Sikafil à base acrílica. Por quê? Porque esse aqui é um produto que ele seca mais rápido. Esse aqui o prazo de secagem é máximo 4 horas, de 3 a 4 horas. O consumo dele é parecido com o Sikafil, que é 1,2 kg por metro quadrado, com duas demãos, se não me engano. Esse aqui, 2 demãos, 1,2 kg. Já o Sikafil é 1 kg. Então, perde um pouquinho ali, mas se aproxima. Se eu comparo com esse aqui, ó, é 2 kg por metro quadrado. Já esse aqui, 1,2 kg. Então, esse é um diferencial, o consumo é melhor. Esse produto aqui, ele aceita o assentamento cerâmico direto sobre o produto. Enquanto esse aqui, ó, não aceita. Eu teria que fazer um contrapiso para depois assentar a cerâmica sobre a minha laje. Essa é a grande sacada desse produto. Por quê? Porque no mercado não tem nenhum produto à base de asfalto que aceita o assentamento cerâmico sobre o produto. Nenhum produto no mercado
tem esse consumo aqui quando se trata de um produto à base asfáltica. E também nenhum produto no mercado à base de asfalto tem a secagem rápida de 3 a 4 horas. Né? Então, quando eu pego esse produto aqui PU, é isso que a gente consegue ganhar no mercado, é isso que a Sika tem para ofertar para aquele cliente que não deixa de utilizar o produto base asfáltica e não perde a qualidade de aplicação com alguns benefícios a mais, que é consumo reduzido, tempo de secagem mais rápida e o assentamento cerâmico direto sobre o produto. Eu friso bastante, eu falo bastante referente aos pontos positivos do produto para que vocês possam mostrar isso para o cliente de vocês, né? Que temos hoje um produto, somente a Sika tem, um produto que quase se equivale ao produto base acrílica, com essas vantagens. A única vantagem que o acrílico tem em comparação do PU é que o acrílico Sikafil, ele pode ficar exposto ao tempo. Já o PU ou linha asfáltica não pode ficar exposto ao tempo. Mas de resto ele é muito semelhante. Né? Então a única coisa que o Sikafil ganha é a questão de ficar exposto ao tempo. Tá? Mas esse aqui é um produto que automaticamente vocês vão começar a fazer a substituição desse produto aqui, igual o Flex Preto, para esse produto aqui com a formulação PU. Tá? Porque a questão de valor é quase parecido, é um pouquinho mais caro, né? Mas te dá muito mais qualidade de um produto à base PU. Tá? Então frisem bastante esse nome, igual o Flex PU Preto, que é só a nossa companhia que tem no mercado para oferecer para os nossos clientes. Tá? Aí depois a gente tem toda uma linha de manta asfáltica. Tá? O que eu quero que vocês entendam referente à manta asfáltica. Temos diversos concorrentes no mercado. O concorrente X é muito mais em conta que a Sika. A Sika, ela só trabalha com matéria-prima de classe A. Né? Então hoje a manta que vocês têm aqui no mercado, que é a P44, ela tem o melhor asfalto possível, o melhor componente possível no mercado. Então dificilmente tu vai pegar uma manta da Sika que craquela, uma manta da Sika que não cola, que desplaca. Tu vai pegar isso esporadicamente se tiver um problema de produção. Mas o problema de qualidade jamais vocês vão ver. Aí tu pega uma manta de outra marca, uma manta Drycon ou uma manta de outra marca menor, a manta não cola, a manta craquela, a manta não te dá garantia nenhuma. O produto da Sika é um produto 100% qualidade. Isso as nossas mantas líquidas não perdem para ninguém. Tá? Ó, a que vocês têm aqui para que eles trabalham é essa P44, né, que é a top de linha. Né, a manta melhor que tem no mercado é a que eles trabalham. Tá? Se eu não me engano, a gente tinha visto, trabalha com essa tipo 2. Ó. A gente tem várias mantas no mercado. Tá? A gente tem a tipo 1, que é uma manta mais fraca no mercado. O que muda nessa manta? Ela é de polietileno. Então ela tem dentro da camada dela a camada de asfalto, a camada de polietileno, que o polietileno é um plástico, e quando a gente trata de um plástico, ele é muito mais frágil. Então por isso que ela é de tipo 1 e ela é indicada para áreas até 50 metros quadrados, por ser, né, uma manta mais fraca. Já que eles trabalham aqui, é a de tipo 2, que já é de poliéster. Poliéster ele é um tecido, é um produto mais reforçado. Então, no meio das camadas de asfalto, ele tem um tecido ali no meio e ela é muito mais resistente, conseguindo fazer áreas até 150 metros quadrados. Então, o que diferencia aqui é o polietileno e o poliéster. A única coisa que diferencia a tipo 1 da tipo 2. Tá? Quando se pega tipo 1 P44, é os mesmos componentes de asfalto, só o que muda é a questão do polietileno e do poliéster. Tá?
tá? Então aqui é a mais reforçada do mercado. Depois a gente tem não sei se tu quer complementar alguma coisa, não? A gente tem as nossas linhas de fita asfáltica, tá? Também é uma linha de fitas aí que segue todas as normas que tem no mercado, tá? A nossa fita asfáltica, ela tem, não sei se eles trabalham com a de 1 milímetro. Então também você aqui trabalha somente com a mais top do mercado, que é a fita de 1 milímetro, né? Hoje, o que diferencia a manta de fita asfáltica? Para ser considerado manta asfáltica, ela tem que ter 3 milímetros para cima. Para ser considerado uma fita asfáltica, ela tem que ter 1 milímetro no mínimo. E para ser considerado uma lâmina asfáltica, ela tem que ter 2 milímetros. Então hoje aqui tem a lâmina, que é 2 milímetros, tem as fitas asfálticas, que é 1 milímetro, e tem as mantas asfálticas, que é de 3 milímetros para cima, 3 e 4 milímetros. Então assim, ó, vocês pegam aí uma marca qualquer e lá está escrito manta asfáltica. Aí tu vai olhar lá quantos milímetros tem, 2 milímetros. Está mentindo, porque para ser manta asfáltica tem que partir dos 3 milímetros para cima. Aí tu pega lá, vende uma fita asfáltica. Aí tu vai olhar lá, é 0,50. Tá mentindo. Para ser fita asfáltica tem que ter 1 milímetro. Então sempre se baseie nisso. Fita 1 milímetro, lâmina 2 milímetros, manta asfáltica 3 ou 4 milímetros. Tá? Abaixo disso é tudo enganação. Tá? Por isso que tem que tomar esse cuidado e por isso que a SICA preza sempre estar dentro das normas. Então quando tu pegar uma manta, aqui uma manta asfáltica, uma fita, ela vai estar dentro dessa norma, dentro dos milímetros. Outra coisa que tem que tomar cuidado. Peguei a marca X lá, manta asfáltica 3 milímetros. Para ela estar dentro da norma, ela tem que seguir os 3 milímetros do começo até o fim da manta. E isso, muitas fábricas de manta pecam nisso, tá? Por quê? Porque a manta normalmente ela é vendida por quilo. Né? Vou lá vender para o cliente 100 quilos, 3 milímetros. Aí tu pega a manta, começa em 4 milímetros, chega no meio, está em 2, chega numa outra ponta mais 4, reduz para 1. Então ela não tem um padrão específico ali de 3 milímetros. A SICA garante os 3 milímetros ou 1 milímetro do começo da manta até o fim dela. E isso é o que dá qualidade nas mantas. Porque imagina, tu fez lá, aplicou uma manta na laje lá. Lá no começo 4 milímetros, ok, bem impermeabilizado. Chegou aqui no meio 1 milímetro. Acabou a impermeabilização ali. Então isso que é a sacada. Tem uma manta mais barata no mercado? Tem. Porém, temos que comparar isso. Se ela segue as normas e se ela tem qualidade de te garantir do começo ao fim essa espessura. Importante pesar também, de quantos quilos cada manta. Sim, também. E as indicações de aplicação para 1 milímetro, 2 milímetros e 3, quais que seriam? Assim, ó, não tem uma especificação correta, tá? Mas é assim, ó, laje, 3 a 4 milímetros, tá? Fazer uma recolocação, tipo, tu já tem lá a tua laje com uma manta asfáltica lá, tu vai querer fazer um reparo em cima, lâmina asfáltica, 2 milímetros, para tu colar sobre a manta, entendeu? Tu não vai tirar a manta que tu já tem, mas tu quer refazer ali, cola a lâmina asfáltica. Por quê? Porque ela não é tão pesada quanto a de 3 milímetros. Imagina, tu pega uma estrutura que tu não conhece, já tem uma manta asfáltica lá que já perdeu a garantia. Se tu vir com uma de 3 milímetros, tá colocando mais peso em cima daquela laje. Então tu vem com uma intermediária de 2 milímetros, a lâmina serve para isso, para tu fazer e cobrir ali aquela manta que tu já tem. E as fitas asfálticas é mais para reparos em telha, né? A fita é mais para reparo. E essas já vem com primer ou tem que vender junto? Tem que vender. Toda manta asfáltica necessita do primer embaixo, tá? Isso não é só a manta da SICA, tá? Qualquer manta do mercado necessita o primer. Por que necessita o primer?
Se eu colo lá uma manta asfáltica ou uma fita, se eu pego a fita autoadesiva, eu tiro aqui o adesivo, viro no sol lá, esquentei ali, não coloquei, só limpei a base, coloquei o produto lá. Ok, colou. Veio o frio da noite. O que o asfalto tende a fazer? Ele tende a retrair e voltar para o lugar que ele tinha no começo. Quando ele volta, se não tem lá uma base embaixo, ele pum, desplaca. Aí o cara volta lá, mas a tua fita é uma porcaria, não cola. Não é que não cola, é que não foi feito o processo correto. O que é o processo correto? É tu vir com um primer líquido. O primer líquido, o que ele vai fazer? Ele vai impregnar na base e vai se agarrar dentro dos poros lá da base. Seja uma telha, seja uma laje. Aquele líquido se agarrou ali. E o momento que tu vem com a tua manta asfáltica, tu está colando asfalto sobre asfalto. Colou ali. Quando ela vem, ela vai ficar totalmente presa ali, ela não vai desplacar. Entendeu? Então essa é a pegada do produto. Botar o primer embaixo para que a manta não consiga mais sair do substrato. E a questão do primer, ela é uma norma, não é uma questão da SICA. Qualquer produto asfáltico, a norma brasileira indica que tem que usar o primer. Isso, qualquer marca de manta no mercado só te dá garantia das mantas se tiver primer embaixo. Se ele chegar lá e levantar o produto e não tiver primer embaixo, não tem garantia. A gente faz muita vistoria, o cara reclama, a gente vai lá. A primeira coisa que a gente faz, levanta a manta. Não tem emulsão asfáltica embaixo, a SICA não dá garantia. Isso não só a SICA, isso qualquer marca no mercado. Por isso que eu sempre falo, o cliente não quer levar, mas pelo menos tu ofertou, o momento que ele voltar na tua loja e falar, mas a tua manta não colou. Mas o senhor se lembra que eu falei que tinha que aplicar o primer embaixo para poder aplicar a manta? Tu já vai ganhar ali, entendeu? Então, ao menos oferta. A gente sabe que o mercado aí o cara, não, quero só a manta. Eu sempre colei só a manta, deu certo, ok. O processo não é esse, é o processo aplicado com o primer, tá? Pode ver, ó. Seja um pedacinho de fita asfáltica, tem que ter o primer por baixo, tem que ter, tá? Então, fitas e mantas, lâminas, o que tem aqui para ofertar para vocês é o melhor no mercado. Agora a gente fala de argamassas poliméricas, a gente tem mais dois tópicos só, tá? Argamassas poliméricas, que é a linha do Cicatop, né? Hoje a gente tem Cicatop 100, Cicatop 107, Cicatop Flex e o Flex Fibras. Eu tenho dois produtos na linha semiflexíveis e eu tenho dois produtos flexíveis. A gente tem 4 no mercado, não é por acaso, tá? Cada produto foi desenvolvido por uma área específica. É isso que a gente quer passar para vocês aqui agora, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais dessa linha. O primeiro produto que eu tenho na linha é o nosso produto de entrada, que é o Cicatop 100. Aonde que eu vou ofertar esse produto para o meu cliente? Eu vou ofertar ele para áreas comuns no térreo, tá? Então, aonde que é? Banheiro, cozinha, lavanderia, né? Um pequeno reservatório ali, um laguinho, né? Que seja pequeno, tudo com Cicatop 100 vai tranquilo. Umidade de rodapé, Cicatop 100 vai tranquilo também. Então sempre pensa nele áreas comuns no térreo. Já quando eu tenho uma área no térreo mais complexa, como poço de elevador, caixa d'água enterrada, piscina, estrutura onde eu tenho pressão constante de água querendo sair, eu já tenho que partir para o Cicatop 107, que é um produto mais encorpado, né, que ele aguenta mais pressão de água. Né, ó, esse aqui aguenta 60 MCAs, que é a coluna d'água, na positiva, e 5 na negativa, que é quando a água vem por trás do impermeabilizante. Já o Cicatop 107, 70 na positiva e 10 na negativa. Então ele é um produto que consegue aguentar mais pressão de água. Tá? Esse é o diferencial dos dois. Sempre áreas térreas, porém para áreas comuns, e esse aqui para áreas mais complexas, tá? Como essas que eu falei, piscina, caixa d'água, poço de elevador, aí é o 107, é o mais indicado.
produtos flexíveis. Né? O que é os flexíveis? É um produto altamente flexível, que aí qualquer situação que seja do segundo piso para cima, eu tenho já que partir pro flexível, porque é um produto que me dá garantia de conseguir acompanhar a movimentação estrutural. Né? Então, eu tenho um banheiro, uma cozinha, uma lavanderia lá no segundo piso. O que eu vou indicar? Sika Top Flex. Então, Sika Top Flex para áreas comuns no segundo piso para cima, e já o Flex Fibra já é aquele produto mais encorpado que eu vou utilizar em caixa d'água elevada, numa piscina na cobertura, em grandes ambientes. Né? Eu tenho um banheiro gigante lá, parte por fibras. Então, são produtos flexíveis que são do segundo piso para cima, só que um para áreas comuns e um para áreas mais complexas, como piscina na cobertura e caixa d'água elevada. Tá? Esse é o diferencial da nossa linha. Produto semi-flexível sempre no térreo e produtos elevados sempre na parte de cima. Aí vocês vão dizer, mas o meu cliente sempre usou o Sika Top 100 num banheiro no segundo piso e deu certo. Ok, é um produto semi-flexível que, se a estrutura não movimentar demais, sempre vai dar certo. O momento que ele pegar uma residência que a estrutura movimente demais e der um problema, assim eu não tem como dar garantia. Então, por isso que eu falo, indiquem sempre o produto certo para a área certa, para vocês poderem estar bem municiado e dar garantia de fábrica, tá? Então, isso é a pegada de conhecer um pouquinho dessa pirâmide aqui. Produto comum, área térrea, produto complexo, área térrea, um produto flexível, áreas elevadas comuns, e um produto flexível, áreas elevadas e em áreas mais complexas elevadas. Tá? Isso é o que vocês têm que conhecer, ao menos da linha. Tá? A aplicação dos produtos, qualquer um da linha da mesma forma, mínimo de 3 demãos do produto. Quero dar 4, 5 demãos, ok. O mínimo é 3 demãos. Sempre demãos cruzadas, né? Horizontal, vertical, horizontal. E a gente baseia o consumo em 3 kg por metro quadrado. Né? Tu vai dar 1 kg por demão por metro quadrado. Com as 3 demãos fecha 3 kg por metro quadrado. Esse seria o ideal, tá? Então, basicamente é isso. Né? Conhecer onde indicar cada um, né? Não restringir a indicação, eu já usei, ok. Só que, né, fala para ele, não é um indicado, usa esse aqui que é um indicado. Tá? Então a gente tem essa diferença nessa linha. Vocês ficou alguma dúvida nessa linha? Vocês não têm uma tabela que pudesse passar para nós através da rede dos compatíveis, tipo da Veda City, o pessoal chegou lá e pediu um Veda tal, o que eu posso indicar? Sabe, porque às vezes eles já chegam com o nome do produto do concorrente e aí eu não fico em dúvida do produto correto da City que eu poderia colocar no lugar. Sim, a gente tem. Depois aí a gente passa para eles ali e eles replicam daí. Tá? E para finalizar aqui, um produto que também é um produto excepcional no mercado, tá? Nosso produto de colagem e fixação. Quando a gente fala de colagem e fixação, normalmente fica meio vago. Né? O que eu tenho que pensar desse produto? Ele é o famoso chumbador químico da Sika. Né? Então o cliente entrou na loja, eu preciso de um chumbador químico. O que vocês vão ofertar para eles? A nossa linha do Sikadur, que é o nosso chumbador químico. Um produto que ele é bicomponente, ele tem um componente A e componente B. Esse componente B vem pela metade para que tu possa misturar a lata aqui. Tá? Então eu misturo os dois componentes e faço a minha mistura. Tá? Misturei ali, eu consigo fazer várias funções. A primeira função, que é a questão de colagem, tá? Questão de colagem. A colagem seria eu colar concreto velho com concreto novo, ou eu colar qualquer tipo de substrato. Eu tenho ferro aqui, eu quero colar ele na parede. Colo com ele ali, aplico ele aqui, venho, coloco ali, deixo escorado com alguma coisa, eu colo ele ali. Eu quero colocar um lustre e não vou usar bucha, eu quero só usar um parafuso ou só usar um pininho de
ferro, faz o furo, aplica o produto, coloca lá o ferro, vai chumbar. Colagem, quer colar o plástico no ferro, quero colar o metal na alvenaria, quero colar madeira com ferro, madeira com alvenaria. Tudo ele consegue fazer a colagem, tá? E é uma colagem extremamente química. Então, quando tu colar, tu vai conseguir quebrar o redor da superfície, mas aonde tu tem o contato ali dos dois, tu não consegue mais quebrar. Só se tu vir ali com uma maquita, alguma coisa para tu poder rachar ali, porque ele vira um ferro, tá? Então essa seria a parte de colagem. Parte de fixação ali é um mundo também bem abrangente. Desde o mais simples, que é colocar um suporte na parede, ao mais complexo, que é tu fazer a continuação de uma laje. Né? A continuação de uma laje, tu não deixou as esferas para colocar os ferros ali, depois tu vem, faz os furos, limpa ali, coloca o produto, coloca o ferro lá, tu chumbou aquele ferro. Tá? O único cuidado que tem que ter é um produto que seca aproximadamente bem rápido, 45 minutos é o tempo de secagem do produto. Então, quando tu for fazer a mistura dos dois componentes, tu já tem que ver aonde tu vai usar todo o produto para poder misturar. Por quê? Porque se tu furar ali, misturou, colocou, ficou pensando, furou lá, misturou, tu vai perder o produto dentro da lata, ele vai secar ali dentro mesmo. Então vê aonde tu vai furar e vai utilizar para depois fazer a mistura do produto, tá? Não tem como fracionar o produto, então eu não consigo pegar uma colherinha daqui e colocar uma colherinha desse aqui não, porque é um produto altamente químico e o momento que eu pego uma colherada pode ser que eu não esteja pegando toda a química do produto. Então quando utilizado, ele tem que ser utilizado por completo. Tá? Não tem como fracionar esse produto. Vocês têm dois aqui na linha, tá? Que é o Cicadur, o epóxi, e vocês têm o Cicadur 32. O que diferencia os dois é essa pressão que cada produto consegue aguentar. Tá? 50 MPa em 24 horas, esse já aguenta 60 MPa em 24 horas. Em 7 dias, 70 MPa. E esse aqui, 80 MPa em 7 dias. Para ficar mais claro o que seria essa resistência. Para mim fazer um teste de arranque, tá? Colei na parede dois ferros ali da mesma forma. Um com epóxi e um com 32. Colei ali. Para mim arrancar o epóxi, eu precisaria de uma reta escavadeira puxando o produto ali. Para mim arrancar o 32, eu precisaria de duas retas escavadeiras puxando para poder arrancar o produto dali. Então, para vocês entenderem, esse aqui dobra a força de resistência desse outro aqui. Então, o que eu tenho que comparar quando for vender, quando for ofertar? É a situação. Essa situação aqui, eu preciso de muita resistência? Não. O epóxi vai tranquilo. Essa aqui eu preciso de muita resistência? Não. O epóxi vai tranquilo. Já para essa aqui, é uma estrutura, né? O epóxi já é um produto que de repente vai conseguir solucionar, mas aí eu já indicaria partir para o 32. Então, estruturas mais complexas partem do 32. Estruturas mais comuns, situações mais comuns, na verdade, o epóxi vai muito bem. Então é isso que tem que filtrar para poder ofertar ou o epóxi ou o 32, tá? Não sei se ficou alguma dúvida referente a esses produtos. Produto de colagem e fixação, produto altamente químico, tá? Acho que de produtos é isso, a gente tinha separado esses dois aqui, eu posso só dar uma pincelada porque vocês têm, né? São os nossos selantes, tá? Vocês têm o produto que é o Sikaflex Construction, tá? Que é um produto aqui, é um selante de juntas de conexão. E vocês, daí esse aqui, vocês têm também o Universal, que é um selante de uso geral. O que vai mudar um para o outro? É a capacidade de movimentação de cada produto. Aí também tem que fazer
uma análise rápida, né? Uma área que movimenta demais, eu já partiria pro Construction. Por quê? Porque ele consegue mais ou menos 35% de movimentação, se eu não me engano ele é 800 de alongamento. Então a área ali que vai trabalhar demais, que vai se abrir demais aonde vocês vão colocar o produto, o Construction é a melhor solução do mercado. Já o Universal, ele trabalha a capacidade de movimentação entre 25. É uma movimentação boa? É. Mas o outro é melhor. Se a gente vem para essa tabela aqui, ó, pega o Construction, ó, o alongamento dele é 800%. Já o alongamento do Universal é 300%. Por isso que esse aqui ele é muito mais indicado para áreas onde vai ter um alongamento constante daquele substrato, né? Então, vai de Construction. Se for áreas mais não movimentem tanto, aí tranquilamente já pode ir com o Universal. Ó, vocês podem ver, ó, isso aqui seriam os famosos PU40, tá? A Sika tem o 101 Cella Plus, que seria o nosso PU40, porém na nossa embalagem não vem especificado ali PU40, mas é a dureza shore dele. O nosso PU40 seria esse 101 aqui. Para vocês verem, ó, para ser um PU40 eu não conseguiria ter tanto alongamento, então a dureza dele, a dureza shore não é tão forte, né? Não é um produto que eu quero ter dureza, eu preciso ter alongamento para ele conseguir acompanhar aquela estrutura. Então essa é a pegada do produto, ser um produto de alto desempenho de alongamento, tá? Não é um produto de batida e dureza. Já o Universal já é mais duro que o PU40. Então é onde eu preciso de estrutura mais reforçada, eu posso indicar o Universal. Isso é o que diferencia um do outro, tá? E para finalizar aqui, para mostrar para vocês, é um top 5 que a Sika tem, tá? Seria o ideal de tu ter na tua loja, de tu ofertar para toda a construção que está sendo feita ali. Por quê? Porque aqui tu indica um produto base asfáltica para botar no baldrame. Pode ser um igual 2 ou um igual eco-asfalto, qualquer um dos dois para tu botar no baldrame. Um produto para tu misturar na massa, impermeabilizar a massa, que é o Impersica, né, que tu mistura na massa e impermeabiliza a massa. Um produto para tu colocar antes de fazer o reboco nas paredes ou antes de colocar a cerâmica no banheiro, que é o Sika Top 100 ou os flexíveis, se for o caso de elevado. Um produto para tu colocar antes da tua pintura, né, como o selador impermeabilizante, aí o nosso Impermur, antes de tu fazer a primeira pintura. E um produto de acabamento final, que é o nosso igual Flex Fachada. Isso aqui é o que teria que ter ao mínimo na tua loja para tu conseguir impermeabilizar todas as faixas de uma construção saudável, né? Desde o alicerce até o acabamento final. Esse seria o top 5 da Sika. Da minha parte de produtos é isso. Aqui tem o meu telefone, ó, quem quiser anotar qualquer tipo de dúvida que surgir, algum probleminha. Ah, Bruno, eu tenho uma situação numa residência, me manda uma foto, a gente analisa por ali. Como eu sou de Porto Alegre, eu não estou tanto para esse lado, mas eu tenho um colega meu que faz mais essa área do interior, então tanto eu como ele vai conseguir auxiliar vocês, tá? Aqui tem um QR Code que vocês podem escanear esse QR Code. Ele vai ficar disponível por 24 horas para vocês escanear ele e aí vocês preenchem os dados de vocês e vai um certificado para o e-mail que vocês participaram do curso da Sika, tá? Então, da minha parte é isso. Sintam-se à vontade se tem alguma pergunta, né, para ser feita, esse é o momento. Se não, depois a gente vai conversando mais além. Não sei se tem alguma pergunta lá no chat ali. Não? Então, da minha parte é isso, né? Ficou gravado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem dar uma olhada, mas sintam-se à vontade para me questionar também. Quer falar alguma coisa? Vamos lá.
Mais uma vez, então, em nome do Grupo Mapracon e do Consul Atacado, agradecer a SICA, através da Janaína, supervisor, do nosso técnico aqui, Bruno, que nos deu aqui vários subsídios, tanto para o pessoal que está presente, quanto para o pessoal que está online também, de forma virtual. Veja bem, são produtos que realmente não aparecem na obra, né, mas eles remetem a uma performance muito satisfatória, né, e que é muito importante tanto o pessoal da área de vendas, né, que é o nosso caso, ter conhecimento desses produtos para melhor aplicação. Aos que também hoje aqui a gente inaugurou de forma virtual também, a gente pretende fazer mais desses eventos, sempre no intuito de fornecer subsídios, orientar o pessoal para que sejam categóricos lá no ponto de venda, a ponto de informar o cliente final da melhor forma possível. Então, mais uma vez, agradeço a todos, bom retorno aos que aqui estão, e o Consul Atacado, o Grupo Mapracon, está à disposição para qualquer situação. Muito bem. Obrigada, nós que agradecemos. Nós, do Grupo Mapracon, agradecemos imensamente aos nossos parceiros e a vocês, nossos associados, que se fizeram presente durante a realização desta palestra. Esta foi a nossa primeira transmissão, um passo importante para estarmos ainda mais próximos de vocês. Seguiremos sempre em busca de novas formas de aperfeiçoamento e de oferecer experiências cada vez melhores. Conte-nos o que achou deste formato, deixando sua crítica e sugestão para as próximas. Obrigado a todos!